Mais uma vez, todos são bem-vindos em nome de Jesus. E como já foi falado no início deste culto, essa semana, esse domingo, abre um momento muito especial. Um momento em que nós temos nos preparado em oração, em capacitação, para através dos relacionamentos que Deus tem nos dado, com pessoas que ainda não possuem uma fé em Jesus, nós podemos anunciar a grande esperança. Nosso desejo, temos trabalhado para isso, é que a partir desta semana, muitos de nós, quem sabe você ainda, porque lá no YouTube tem o treinamento, ali atrás tem o material, quem sabe mesmo você que não estava tão despertado, mas muitos de nós consigamos ter um tempo de qualidade, amando as pessoas, sentando à mesa com elas, falando, conversando de um modo muito natural sobre as grandes verdades que o Evangelho traz para a vida humana. E não há nada mais urgente do que isso. Com certeza, os últimos dias, se você acompanhou os noticiários, são dias que roubam a esperança das pessoas. A esperança das pessoas está esvaziada quando elas olham para aquilo que acontece na economia, na política, na geopolítica de um modo ainda mais especial, no momento que nós estamos vivendo, de guerras. Essa semana eu estava lendo um artigo que basicamente o autor dizia o seguinte: na verdade nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, a gente só não percebeu ainda. Os conflitos se alastrando, envolvendo outras nações, só nessa semana a Polônia, o Catar. E a gente começa a ver também a violência pertinho da gente, às vezes perto de onde a gente mora. Os conflitos, as separações. E a gente descobre uma coisa: esse mundo tem roubado a esperança, qualquer tipo de esperança. Mas existe uma esperança grande e viva. E nós temos como anunciá-la. E é disso que nós estamos dizendo. Nós temos como levar aquilo que o mundo não oferece e que ele destrói no coração das pessoas. E hoje esta mensagem introduz estas semanas. E dentro dessas semanas teremos aquele momento em que um grande musical falará das verdades que nós estamos pregando aqui aos domingos, bem como daquilo que nós vamos compartilhar de casa em casa. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto sobre aquilo que Deus tem preparado para nós. Vamos para a palavra de Deus? 1 Pedro capítulo 1, versos 3 a 9. Hoje estamos então falando, dentro desse início dessa campanha, sobre a grande esperança. E assim diz a Escritura Sagrada. Os pré-adolescentes já estão se retirando para o momento deles, as crianças já estão lá sendo ministradas, e eu peço muita a sua atenção para o texto da Escritura Sagrada, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam se entristecer por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos orar novamente? Senhor, ministra o nosso coração, dando-nos entendimento do poder destas palavras que foram reveladas
inspiradas originalmente ao teu servo Pedro e compartilhadas conosco na Escritura, para que nós tenhamos consciência, ó Deus, de quão grande salvação nos alcançou, como também a grande esperança que ela produz. E nesta manhã, que isso nos leve, ó Deus, ao conforto, ao encorajamento, ao renovo espiritual, mas também nos leve a entendermos que não há nada que o mundo mais precise do que conhecer esta mensagem, o poder do teu evangelho. Então, ao mesmo tempo, Senhor, que o Senhor haverá de nos encorajar pela tua palavra, que o Senhor também nos erga de todo o comodismo, que o Senhor nos inquiete, para que ao sair daqui, saiamos ao mundo para anunciar a esperança que está em Cristo Jesus. Faça isso por nós, no poder do teu Espírito e em nome do teu Filho Jesus. Amém. Como eu disse, esta semana foi marcada por muitos acontecimentos terríveis. Mas talvez para o universo cristão e a conexão desse universo cristão com a sociedade, nada foi mais marcante e terrível do que o assassinato de Charlie Kirk. Um jovem, casado, pai de 2 filhos, que desde os 18 anos começou um ativismo. E aí há 2 universos em torno de Charlie Kirk que você precisa entender. As bandeiras políticas que ele defendia, suas percepções quanto à sociedade, sua postura diante de determinados temas. E quanto a isso, pode ser que você concorde com muitas das ideias dele, talvez você discorde de algumas, não importa. Mas o outro aspecto e principal aspecto da vida daquele jovem homem que foi assassinado de forma brutal com um tiro à distância no pescoço, é que é inegável de que ele era um irmão na fé. Um homem que amava Jesus e cuja mensagem central, acima do seu ativismo político, estava falar da esperança que existe em Cristo Jesus. Isso é inegável. Basta você acompanhar os vídeos, o trabalho que ele fez nas universidades. E ele tem feito parte de um movimento ainda um pouco silencioso. Vejam só, meus amados irmãos, nas últimas décadas, as pessoas mais jovens têm se afastado no Ocidente da fé cristã. Mas especialmente nos últimos anos está acontecendo um ligeiro revés. Principalmente nos Estados Unidos. À medida que pessoas como Charles Kirk têm se levantado, em especial nas universidades, cerca de 5% de crescimento de jovens na comunidade da fé tem sido registrado. Ou seja, a curva que era descendente, agora ela começa a ser ascendente. E há um outro detalhe, muito interessante. Esse processo em que a fé tem sido levada para alguns ambientes e tem se contraposto àquilo que é contrário à fé, tem levado juventude, mas em especial, tem levado jovens homens da geração Z. Há um anseio no coração de jovens homens, a maioria ainda solteiros, mas em período de produtividade, de desenvolvimento, há um anseio na alma dessa geração. E é por isso que pessoas com as habilidades, com a comunicação, com a apologética cristã de Charlie Kirk, conseguem às vezes reunir multidões de jovens, contrapondo a toda uma outra visão de mundo e a toda outra uma percepção dos valores judaicos e cristãos. Daí, então, se origina um grande ódio. Um grande ódio. E uma visão daqueles que são contrários à fé cristã e aquilo que a fé cristã propõe na sua raiz, um ódio profundo e uma ação profunda, vendo aqueles que assim são usados, e eu creio que por Deus, como inimigos terríveis.
Aí você de repente vê, literalmente, gente que diz que é da tolerância, é do amor, celebrando o assassinato de um homem como ele. Literalmente celebrando. No Brasil, por exemplo, um conhecido ator, historiador, muita penetração nas redes sociais, dentro da linha dele, acabou de ser proibido de alguns shows, porque literalmente ele celebrou o assassinato do Charlie Kirk e disse assim, mais ou menos, que bom que as duas filhas estão livres desse pai. É nessa sociedade que nós estamos vivendo. E aí, nós somos desafiados a pensar, como nós podemos falar de uma grande esperança num mundo tão cheio de ódio? Como nós podemos crer que a mensagem do Evangelho tem um lugar e um poder quando nós vivemos esses antagonismos? Talvez pior do que aqueles que aplaudiram um assassinato tão cruel como aconteceu, sejam aqueles que se dizem evangélicos, agora também tratando aqueles que não são evangélicos como inimigos vorazes que deveriam ser destruídos. Há uma frase que me preocupa com o tom e a maneira com que ela é dita, a partir da ideia de que aqueles que não fazem coro com a fé e que se levantam contra a fé, nos odeiam. Então, o que eles são? Eles são os filhos do diabo. Eles são como que demônios. E parece que nós temos dificuldade de fazer aquilo que Jesus falou. Orar pelos inimigos. Amar quem nos persegue. A gente os torna filhos do diabo, condenados, e a gente começa a odiar da mesma maneira. Será que nós não estamos, nós, igreja evangélica, também precisando redescobrir o evangelho que dizemos pregar? Que dizemos anunciar? Quando olhamos para esse texto, nós estamos diante de uma carta que nos lembra que nada disso, o mundo odiar o cristão, o mundo odiar a fé, o mundo se levantar contra os princípios do reino de Deus, nada disso é novo. 1 Pedro é uma carta escrita para fortalecer os irmãos, em especial de regiões gentílicas, não judaicas, que estavam sofrendo por causa da pregação do evangelho, que estavam vivendo situações de perseguição econômica, racial, religiosa, e às vezes até perseguição física. Por isso, essa é uma carta de consolo. E depois de falar a quem ela era endereçada, versos 1 e 2, no verso 3, Pedro escreve esse hino de louvor a Deus. Mas, ao mesmo tempo, lembrando aqueles irmãos nossos debaixo de perseguição, o quanto eles tinham uma esperança viva. Por que não dizer uma grande esperança? Que não obstante o mundo, as dificuldades, as lutas, o ódio, havia algo muito maior sobre eles. Então, bendito seja o nome do nosso Senhor, Deus e Pai. Ele seja bendito no meio dessas provações, circunstâncias, ódio, perseguição e angústia. Bendito seja o nosso Deus e Pai, porque Ele nos deu uma esperança viva. Agora, onde está o fundamento dessa grande esperança, dessa esperança viva? E aí Pedro começa dizendo justamente isso. Olha o que o texto nos fala. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, a esperança viva tem o fundamento
A esperança grande, gigante, tremenda, tem o seu fundamento numa grande salvação. Porque Deus foi misericordioso. E sendo tão misericordioso, Ele visitou o seu coração. Quando você estava morto espiritualmente, quando você não o amava, Ele te amou. Quando você não o conhecia, Ele te conheceu. Quando você não poderia se aproximar, Ele se aproximou. E isso aconteceu à medida que Ele regenerou você. Regenerar significa tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, tirar a sua morte espiritual para te dar vida espiritual, para que você pudesse compreender o tamanho do seu amor, o poder da sua salvação e que Jesus Cristo de fato morreu, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e a vitória dele sobre a morte é a vitória de todo aquele que nele crê. Grande esperança existe, se fundamenta por causa de uma grande salvação. Aí você entende porque alguém que não foi regenerado, alguém que ainda não teve um encontro com a misericórdia e a graça de Deus, não pode ter esta grande esperança, porque esta grande esperança nasce da experiência pessoal com essa grande salvação. Mas não apenas a gente descobre aqui o fundamento da grande esperança. A gente descobre também para onde se destina essa grande esperança. Porque, meus amados irmãos, esperança literalmente tem a ver com aguardar. Quando Paulo escreve aquele hino ao amor, 1 Coríntios 13, e ele junta essa tríade tão importante, fé, esperança e amor, são três elementos fundamentais para a vida do cristão. Fé, esperança e amor. E eles trabalham correlacionados, como nós vamos ver aqui daqui a pouco, em especial a fé. Mas quando ele fala sobre a fé, a esperança e o amor, ele diz assim, agora estão aí a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior é o amor. Por que o amor é maior do que a própria esperança? Porque você não vai precisar de esperança na eternidade. Você vai esperar o quê, né? Depois da eternidade? A esperança tem prazo de validade. Porque ela aponta, ela nos mostra, ela nos indica um grande futuro. Então, se ela brota, o seu fundamento está numa grande salvação, ela aponta para um grande futuro. Há um mapa de como a fé cristã entende a história. Guarda isso, que isso é muito importante para você. Inclusive para você que vai conversar com as pessoas essa semana, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. Há um mapa muito importante. Como a gente vê a história humana e entende a realidade humana nessa correlação com Deus. Nós cremos, primeiro, em algo chamado criação. Nós saímos de um jardim e fomos criados no jardim. O jardim é a expressão da beleza. O jardim é a expressão da harmonia. O jardim é a expressão do contentamento. O jardim é a expressão da pureza. O jardim é a expressão do relacionamento, porque lá Deus ia falar com o ser humano. O jardim expressa a natureza de como Deus criou as coisas. E se você vê beleza na natureza, se você vê beleza na criação, isso é porque o jardim foi corrompido, mas ainda ele aponta para aquela origem dele perfeita e equilibrada. E aí quando você vê algo tremendo, lindo, aquilo traz um suspiro no seu coração, porque em algum sentido você está vendo um traço
que está na criação daquela harmonia, daquela arte requintada de quem foi o arquiteto, o design de tudo isso. Entende? Mas além da criação, nós temos consciência da queda. Queda. Por que esse mundo deixou de ser um jardim? Por que esse mundo passou a ser um mundo de caos, dor, sofrimento, doença, violência? Porque nós nos rebelamos contra aquele que nos criou ali no jardim. E a nossa rebelião corrompeu tudo em nós. Nós estamos totalmente depravados. E às vezes, quando alguém ouve essa expressão, que é uma expressão teológica, depravação total, há uma tendência da pessoa falar assim: mas peraí, ninguém pode fazer nada que seja bom? Ninguém pode fazer nada que seja justo? Ninguém pode fazer nada que seja louvável? Porque você não entendeu. Do ponto de vista das nossas relações humanas, nós podemos sim fazer coisas muito boas, honradas, saudáveis. Nós podemos entregar os nossos prêmios para aqueles que se destacam pela sua conquista, pela sua generosidade. Mas quando nós falamos de depravação total, isso significa que mesmo as nossas melhores intenções, mesmo as nossas obras mais nobres, estão corrompidas pela presença do pecado. Não há pureza em nada, em nós e na criação. Não há pureza essencial em nada. Agora, como um Deus puro, santo, vai se relacionar com aquilo que é impuro? Aí você entende o profeta. Porque as nossas justiças, imagina as injustiças, as nossas justiças são para com o Senhor trapo de imundícia. Aí você entende. Porque mesmo nas nossas melhores intenções, está ali, inoculado, plantado, arraizado, a semente do pecado, que a tudo corrompe e a tudo destrói. Isso é a queda. Então a perspectiva cristã entende de onde nós viemos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos criados por Ele, nós somos projeto de Deus. Mas por que então estamos como estamos? Por que o mundo está como está? Porque nós nos desviamos daquela pureza original. Nós vivenciamos a queda. Se parássemos aí, de que esperança poderíamos falar? De que esperança poderíamos falar? Mas a mentalidade cristã entende uma terceira verdade histórica e existencial. Além de termos sido criados, além de termos perdido a nossa originalidade, no sentido de que nós caímos, nos corrompemos, existe um terceiro evento na história, chamado redenção. Redenção. Criação, queda, redenção. Deus agiu enviando o seu filho. E o filho dele é ele próprio, porque o filho é a segunda pessoa da Trindade. Se fez homem, habitou no nosso meio, viveu uma vida como um servo, abençoando, foi odiado como os seus discípulos são odiados. Foi levado à cruz. Mas ali na cruz, algo tremendo, cosmológico estava acontecendo. O peso da nossa ruína e da nossa queda estava sendo lançado sobre ele. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Maldito é o que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldição para que nós fôssemos feitos nele justiça de Deus. É isso que a Escritura diz. Por isso, a grande esperança nasce da grande salvação. Mas não termina aí. Não termina aí. Porque a história está em curso.
nós não estamos no fim das coisas, nós estamos no meio das coisas. E apesar de criação, queda, redenção já terem acontecido historicamente, a Escritura nos aponta o futuro. E é por isso que a grande esperança, ela nos ajuda a olhar para esse ponto, que é a consumação. Consumação. Aquele que nos criou e que teve que lidar com a nossa rebelião, com a nossa queda através da sua redenção. Ele está vindo em glória. O seu reino está vindo sobre as nações. E todos serão julgados. Aqueles que receberam a sua redenção serão absolvidos por causa do seu Filho. A Escritura diz que somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida serão diante do juízo de Deus, do tribunal de Deus, poupados do juízo eterno. Mas a grande esperança é o fato que, se alguém está em Cristo, ele não é apenas uma nova criatura, mas ele caminha para um novo céu e para uma nova terra. E como nos diz Apocalipse 21, ele fará novo todas as coisas, o céu, a terra, o mar já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas antigas terão passado. Aquele será o tabernáculo de Deus com os homens, ele estará no meio deles, o jardim será restaurado, toda a beleza, toda a harmonia, toda a arte, todo o equilíbrio serão restaurados no novo céu e na nova terra. Por isso o texto nos diz: vocês têm uma viva esperança para uma herança que jamais poderá perecer. Que jamais poderá perecer. Macular-se, perder o valor. Herança guardada. Onde? Nos céus, para vocês. A grande esperança que nasce na experiência de um coração que foi transformado e se rendeu a Jesus, nos leva a lembrar que nós temos uma herança, que ninguém pode tomá-la. E essa herança tem a ver com a consumação de todas as coisas. Mas a grande esperança que nasce nessa experiência da salvação, que aponta para o futuro, uma vez que criação, queda e redenção já aconteceram, mas agora nós temos esse olhar para o futuro, para a herança que nos aguarda, ela também nos dá uma grande proteção. É interessante que o texto, e eu já estou caminhando para o final da reflexão em si, para então fazer algumas aplicações nesse momento que nós estamos vivendo. O texto diz, verso 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha que coisa interessante. Enquanto não chega a herança, enquanto não chega a consumação de tudo, enquanto a salvação plena não se revela, nós estamos sendo o quê? Protegidos, guardados. E aí o texto diz, assim acontece para que vocês, comprovado que a fé de vocês tem muito valor, mais do que do ouro, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for o quê? Revelado. Mais uma vez a esperança apontando para o futuro. Mas olha o presente. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. O elemento da fé. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E ele já havia dito que mesmo tendo que passar por provações, muitas provações, nós estamos protegidos. Mas pastor, o senhor falou que essa semana um homem que prega o evangelho levou um tiro no pescoço diante de 3.000 jovens para os quais ele estava falando. Como assim nós estamos protegidos? Como assim nós estamos protegidos?
Ah, se você entender o que é a fé. Se você entender o que é a grande esperança. Charlie Kirk levou um tiro no pescoço. Provavelmente, sem a menor possibilidade de perceber o que havia lhe atingido. Ele sai da história deste mundo em um instante. Mas como diz o catecismo de Heidelberg, o que é a morte para um cristão? O que é a morte para um discípulo de Jesus? E eu gosto muito dessa definição, porque ela expressa o que está na Bíblia. É uma porta. Para um cristão, a morte é uma porta. Uma porta para onde? Para receber todas as promessas que sobre ele estão. Você está guardado e protegido. Se Jesus não voltar, você vai morrer. Mas no momento que você morrer, se você está em Cristo, você não perdeu, você ganhou. Você não foi desprotegido. Não, agora você foi revestido, porque agora você está na glória do Pai. Aguardando o dia da consumação final, da ressurreição dos mortos, porque aquele que em Cristo crê, mesmo que morra o quê? Viverá. Nós estamos entendendo ou não o Evangelho? Estamos ou não? E eu vou dizer para você o que vai acontecer. A morte desse homem, porque ele foi instrumento de Deus em vida. 3.000 jovens estavam lá ouvindo ele. Você sabe o que é hoje? Você juntar 3.000 jovens céticos para ouvir sobre fé? Ouça o que eu vou dizer. Isso vai multiplicar uma multidão de gente que vai para o Senhor Jesus. E não vai ser só nos Estados Unidos, não. Isso vai reverberar em todo o Ocidente. E nós vamos ver os frutos do derramar do sangue desse irmão. Nós veremos, porque assim tem sido na história da igreja. Eu não preguei aqui há poucos dias atrás o que aconteceu após a morte de Estevão? Nós não ouvimos aqui há poucos dias atrás o que estava por trás do avivamento coreano? Agora, se essa é a esperança na qual nós cremos, se essa é a verdade do Evangelho, se esse é o Deus de todo poder que salva o pior pecador, você sabe o que a igreja tinha que fazer? Orar. Orar sim por aquela viúva. Orar sim por aquelas 2 meninas. Mas a igreja tinha que dobrar o joelho e orar por um rapaz chamado Tyre Robinson, de 22 anos, o assassino. Porque se o Evangelho é o que ele é, a igreja não excomunga e não deseja agora a morte do assassino. A igreja se prostra e diz: Senhor, visita aquele jovem na cadeia, leva o teu Evangelho até ele, manifesta a tua salvação, porque o Senhor pode perdoá-lo. Nós clamamos pela vida dele, Senhor. Se a igreja hoje não ora assim, a igreja não entende mais o Evangelho de Cristo. Se a igreja deseja a morte daquele rapaz para vingar o sangue de um irmão, a igreja não sabe mais quem ela é. Teríamos feito isso por Paulo. Teríamos chegado diante de Deus e falado assim: Senhor, mata aquele homem está perseguindo a tua igreja. Nós clamaríamos pelo filho do demônio chamado Paulo, para que nada da misericórdia e da graça de Deus o alcançasse. E a igreja assim seria a mesmíssima coisa que o mundo é.
Mas se nós temos a grande esperança, a gente dobra o joelho pelos nossos inimigos e ora por aqueles que nos perseguem. Senhor, torna-os teus filhos, torna-os teus discípulos. Senhor, o Senhor pode salvar até um vil assassino. A gente crê nisso ou não? Se a gente não crê, vai embora daqui, não volta aqui não. Aqui não tem nada de bom para você. Mas se a gente crê, a mensagem mais poderosa é a mensagem que nós estamos ouvindo e anunciando nessa manhã. Porque é de um Deus que pode restaurar a vida até dos nossos inimigos. Até dos nossos inimigos. Quanto mais dos nossos amigos. Das pessoas que estão ao seu redor. Eu termino esta mensagem orando primeiro por mim mesmo. Senhor, não me deixe esquecer da grande esperança que está na minha alma. Não me deixe esquecer, Senhor, que nesse mundo de tanta dor e sofrimento, há um futuro reservado, há uma herança guardada que não pode se perder, apesar de mim e apesar de tudo que me cerca. Mas eu oro, meus amados irmãos, por vocês, para que essa mesma graça que eu peço a Deus sobre mim revista o seu coração e você entenda o que é o poder de Deus, o amor de Deus, o Evangelho de Cristo. E eu oro para que isso nos renove de um modo com que a gente passe pelas tribulações, pelas angústias, mas como diz o texto, exultando e louvando a Deus, porque nós sabemos que toda dor dará lugar ao livramento pleno e ao consolo eterno. E eu oro para que isso nos traga tanta alegria, que a gente anseie muito, que os nossos parentes, vizinhos, amigos e até os nossos inimigos possam se encontrar com a grande esperança que só está em Cristo Jesus. Se assim o Senhor fizer por nós, que saiamos nesses dias, nas casas, nos apartamentos, nas empresas, nas escolas, anunciando a grande esperança que nasce de uma grande salvação, anunciando uma grande esperança que aponta para um grande futuro, anunciando uma grande esperança que protege e guarda você até um dia você estar nos braços do seu Senhor. Curva a sua cabeça e vamos orar.